Ele não tem um manual certinho, se você fizer assim, vai dar tudo certo na sua vida. Não vai dar, não. Você vai começar a perceber em você o lado bom e o lado não tão bom. Você vai perceber suas falhas, você vai até identificar de onde elas vêm. Agora, você é capaz de corrigi-las ou ficar com raiva, xingar, reclamar e a culpa é sua? A gente joga para o outro, né? Um pouco é do outro. Claro, nós estamos interligados a tudo. Nós somos o reflexo da realidade do mundo que estamos vivendo agora. Não estamos separados de nada nem de ninguém. Então, somos influenciados uma porção de coisas, inclusive pela violência, pela matança, pelo extermínio, né? Nós estamos vivendo isso. Ontem tinha uma jovem, ela é uma que aparece muito na CNN, nas televisões americanas, lá na Ucrânia. O marido dela foi salvar o país, defender o país. E ela tem 3 filhos. Ela tem o cabelo bem curtinho, ela é uma moça muito bonita. E ela dizendo assim, eu sempre fui contra qualquer tipo de violência, mas a guerra me mudou. E eu estou pronta para matar. Eu agora sou uma pessoa diferente. Sabe do que meus filhos brincam? De guerra. Porque qual é a realidade que nós vivemos? A guerra. Meu marido vem de tempos em tempos e fica comigo aqui em 2 horas, 5 horas no máximo, e vai embora. Ele foi embora de novo agora e agora eu não sei para onde ele foi. Mas eu não saio da Ucrânia. Eu estou aqui com meus 3 filhos. E ela tem uma menininha linda que ela carrega no colo, né? E essa é a minha maneira de defender o país. Mas eu sei agora que se for preciso usar a violência, eu vou usar a violência sim. Para defender o meu país, a minha filha, minha casa, eu vou usar. E como é que você enxerga isso? É o que somos nós. Essa é a realidade que a gente estava falando É no a começo, realidade. Né? Eu tenho um discípulo meu que ele é um comissário de bordo da United Airlines. E a United é que levava os soldados todos para as guerras, né? E ele dizia assim, eles voltam muito diferentes, né? Ele diz que um deles, ele punha a tela dele de repouso do computador, era uma arma apontada para ele, porque foi o treinamento que ele teve. Todos são inimigos. Se você não matar primeiro, você morre. Então você sai no mundo para matar. E muitos que não foram treinados assim desde jovens, eles vão sentir uma dor muito grande. E aí entra a droga. E aí voltam todos necessitando a droga e necessitando a adrenalina do assassinato, do crime e da morte. E aí não tem mais. E aí o que acontece no país quando eles voltam? Eles vão começar a atirar em qualquer lugar, fazer coisas bem absurdas, né? Porque ficaram feridos pela guerra. Não voltam inteiros. E ela fala essa frase que o Leonardo Boff também mantém, sempre repete, né? Não há vencedores numa guerra. Todos perdem. Porque aqueles que foram para a guerra e que fizeram, que estupram as mulheres, as criancinhas, matam, é uma coisa medonha que fazem, né? Porque a gente fica louco. É só isso. Se você está no meio de um lugar que está todo mundo matando todo mundo, você está armado também, você vai matar primeiro. Você não vai ficar esperando que veio me matar, o que veio matar minha filha, não. Espera aí, eu vou atacar. E é mais Será ou que menos isso não aflora no ser humano o pior do ser humano? Então Exato. talvez ele já seja um grande arrombado. E aí ele chega lá nesses lugares, ele deixa esse lado, ele não controla mais esse lado dele e se torna um monstro. A nossa fúria, nós somos monstros. O livro que eu fiz, acho que foi com o Karnal, né? Nem Anjos nem Demônios. Não, esse foi com o Cortella. Nem Anjos nem Demônios. A nossa escolha entre virtudes e vícios. Está tudo em nós, tudo. Nós podemos ser os seres mais perversos, mais horríveis que possa imaginar. E podemos ser anjos de candura. Depende do que é provocado e do que é estimulado. E o que eu digo, se o nosso país entrar em guerra, por exemplo, nós vamos todos nos tornar soldados. Vamos todos à guerra, ou vamos cuidar de enfermagem, de hospitais, de crianças, enfim. A gente vai estar envolvido numa situação que não tem saída. Não tem dizer, eu não faço parte disso, eu sou parte disso. E aonde que eu vou trabalhar para minimizar a dor e sofrimento? Mas a dor e sofrimento já me tomou conta, né? É o que acontece, por exemplo, depressão que você falou, não é uma coisa assim que você não tem muito controle. Não. Eu não vou ter depressão, não vou ter, de repente está lá, pronto. Sofrer opcional, você escreveu sobre isso, né? O sofrimento é opcional, a dor existe.
A dor existe. Se alguém vem belisca, a gente dói. Agora, se eu ficar falando me beliscaram, eu não queria que me beliscassem, por que me beliscaram? Aí já é outra coisa. Eu digo que a vida nos dá flechadas. E você não pega e põe uma flecha em cima da flecha que já entrou no seu corpo. Você tem que tirar a flecha e limpar a ferida. Isso é o que Buda recomendava, né? Quando perguntavam para ele se Deus existe, Deus não existe, cadê, se tudo é causa e condição, qual é a causa primeira, ele muitas vezes silenciava e às vezes ele dava essa explicação. Se você levou uma flechada, você não vai ficar perguntando de onde veio a flecha, qual é a origem, né? Quem fez a flecha. Você vai tirar a flecha, ver se tem veneno ou não, vai curar a ferida. Diziam, o que nós queremos fazer é isso. Como é que eu curo as feridas do mundo? As minhas e de quem tiver à minha volta. Então, eu reconheço que a dor existe, que a insatisfação existe. É a primeira nobre verdade. A insatisfação existe. Mas existem causas. Nascimento, velhice, doença, morte, são causas para nossas insatisfações. Agora, existe um estado, que você já falou antes, nirvana, que é paz e tranquilidade. E como é que acessa isso? É uma prática, que ele vai dizer, tem 8 aspectos. Aí já aparece o Timão, hein? Ai, falei do seu inimigo, hein? Tem Tudo bem. 8 aspectos que tem a ver com vida correta, memória correta, ponto de vista correto, né? Ação correta no mundo, a fala correta. Correto. Correto não dá uma ideia de dualidade, certo e errado? O que é adequado às circunstâncias. Será que o ponto de vista que eu estou vendo o mundo agora é adequado ou não? Correto nesse sentido, eu estou vendo com clareza ou não? Tanto que o Sutra da Sabedoria, um Sutra da Sabedoria diz assim, quando Kanon é o ser da compaixão suprema, né? Observa o vazio dos 5 agregados. O nosso corpo e tudo que passa dentro de nós, na nossa mente, estão chamados 5 agregados. Corpo físico, sensações, percepções, conexões neurais e consciências. São vários níveis de consciência. Conexões neurais? É o quê? Isso daí esse cara que falou isso aí, ele... É o Buda, lá na Índia, Buda? 2600 anos. Pois então. Tava falando de conexões neurais. Falava disso. Olha. Ele não usava essa palavra, mas estava dizendo isso. Entendi. E são chamados 5 agregados que compõem uma vida humana. E eles são vazios de alguma coisa fixa ou permanente. Então, quando você percebe isso, que nada é fixo ou permanente, você se liberta de toda dor e sofrimento. Porque a dor não é fixa nem permanente. A sua depressão não foi fixa nem permanente. Você passou por ela, ela passou por você. Se de novo alguma coisa nesse sentido começar a acontecer, você já reconhece. Opa, estou indo para aquele lugar. Será que eu quero ir ou não? Mas é difícil, porque de vez em quando ela bate a porta e isso é uma coisa que a minha esposa fala, porque ela também já sofre, de certa forma, com isso. E a gente, de fato, tem uma escolha entre perseguir o coelho ou deixar ele embora. Deixar ele embora é muito difícil. Não tem ninguém. Bateu na porta e disse, não estou em casa. Cadê eu? Não tem eu aqui. Porque o que sofre é o eu. O que Freud vai chamar de ego, né? A ideia de uma identidade separada, independente. Não estou aqui. Eu não existo, eu não sou. Cadê a dor? Ela vem e vai. Eu preciso estudar o Zen Budismo, hein? Eu gosto muito.